Oi, meus amores e minhas amoras do signo de Capricórnio, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Rafaela Lima, sejam todos bem-vindos ao Voa Tarô. Hoje eu vou estar trazendo aqui pra gente uma leitura geral intuitiva na energia das pessoas que se conectarem com este vídeo. Pode ser que vocês estejam assistindo para vocês, ou pode ser que vocês estejam conectados com alguma outra pessoa que tenha esse signo. Então pode ser que a leitura saia espelhada e daí a gente tenha que, ter aquele discernimento ali para cada um de vocês conseguir saber quem que é quem dentro de uma história, dentro da situação aqui que o tarô vai trazer. Hoje eu vou estar trazendo para vocês. Vou fazer a abertura da mesa pedindo a temática aqui com o tarô das musas. E esse aqui, que é o tarô original de Whitesmith, eu vou estar pegando o contexto. Enfim. Coisas que acontecem quando a gente vai gravar. Virou uma carta aleatória do baralho de seu Zé ali, talvez eu pegue ele, tá? Caso seja necessário alguma clarificação durante a leitura. Ou algum outro baralho, né? Também por conselho. Mas daí eu vou escolher na hora e aviso pra você certinho o nome, tá? Vamos ver qual a mensagem para as pessoas que vão se conectar para esse vídeo, com esse vídeo. Ah, uma coisa, peço para que vocês curtam, comentem e compartilhem, certo? Se vocês sentirem que essa leitura dialogou com vocês ou dialoga com alguém aí que vocês conheçam, né? Fiquem à vontade para curtir, comentar e compartilhar. Sobre o que a gente vai falar hoje, tarô? Qual a temática? Qual que é o fio condutor dessa leitura? 4 de ouros no fundo. 5 de materiais abrindo a temática, né? Vamos ver se eu consigo focar aqui. Agora foi. Sete de vozes. As de vozes, que é um as de espadas, né? Esse baralho tem os 4 naipes, né? O materiais é ouros, vozes é o naipe de espadas, emoções é o naipe de copas e inspirações é o naipe de paus. 3 de inspirações, vou pegar mais uma pro fio condutor aqui da mensagem. 10 de vozes. Bom, vou puxar o contexto. Tarô, por favor, qualquer mensagem pro signo de Capricórnio. Ih, voou uma. Vocês viram? Deu pra ver aí. Peraí. Agora foi. Voou um 8 de copas. Se for pra ele vir, ele vai cair de novo. Eu vou botar ele no baralho, vou dar mais uma embaralhada e vou cortar, tá? Porque eu ainda não tinha feito o corte do baralho.
Ai, vamos ver que mensagem é essa, né? Saiu um 7 de espadas, esses 5 aqui de espadas no fundo, sei lá. O mundo, abrindo a mesa, finalização de um grande ciclo aqui. O Cavaleiro de Ouros. Vamos ver o que mais. 8 de espadas. Interessante. 9 de ouros. E o 7 de copas. Fechou a primeira fileira, vou pegar a segunda. Valete de paus. 3 de paus. 7 de paus. 8 de copas. Que eu falei que se fosse pra voltar, voltaria, né? Ele voltou aqui. Valete de espadas. Olha, a primeira informação interessante aqui que esse jogo tá apontando pra mim começou lá nas cartas com tarô das musas, né? Que é a temática, que é o fio condutor da nossa leitura. Veio espelhada a energia dos 5 de materiais, os 5 de ouros, com 10 de espadas, né? Que pra mim vem simbolizando um fim de um ciclo aqui. Relacionado provavelmente ou a matéria, a escassez financeira, a escassez, algum tipo de carência, escassez também a nível mental, assim, tipo, sabe quando a gente fica num estado mental de escassez? Aqui vem me falando sobre uma finalização aqui, né? Isso aqui não é vida amorosa porque tem muitas espadas aqui, tem muitos materiais, paus também, copas mesmo, só veio uma carta de copas na mesa inteira, né? Que tá espelhada com o mundo. Então acredito que a gente não esteja falando sobre vida emocional, não. Acredito que a gente tá falando sobre outra situação aqui, mas eu vou dar os exemplos ali, né? Esse 7 de vozes aqui, com esse 3 de inspirações, é como se vocês finalizassem esse ciclo aqui. Pode ser de vibrar na escassez também, pode ser algo nesse sentido, né? Porque aqui me mostra que vocês têm uma astúcia, né, com essa carta desse 7 de vozes, que tem as raposas ali, é como se vocês estivessem conseguindo observar com muito mais astúcia algumas situações de fora e inclusive pensamentos que vocês tinham, talvez acerca de si próprios, né? Porque aqui no contexto, quando eu abri esse contexto aqui, me diz que tem algo que as pessoas ao redor, o mundo, quer te entregar, tem algo que alguém quer te entregar, mas que tu não consegue ver, talvez
seja algum tipo de reconhecimento, algum tipo de presente, sabe? Algo nesse sentido. E tu não consegue enxergar porque tu tem um medo, né? Aqui. Mas eu já vou aprofundar mais nessa história aqui. Mas aqui, toda a leitura a gente vai estar dialogando sobre isso, né? Sobre a finalização desse período, ou a finalização deste pensamento, ou a finalização deste padrão vibracional, né? Porque aqui tu vai conseguir observar uma verdade, tu vai conseguir perceber aqui uma verdade com esse as de vozes aqui, 7 de vozes e o as de vozes. Tu vai ter algum outro tipo de perspectiva, ou forma de se ver, ou forma de assimilar a realidade ao teu redor, que vai fazer com que tu reconheça, né? Porque aqui parece que tem tentativas de te ofertar algo, de te ajudar de alguma forma, ou enfim, tu ter também é que eu vejo aqui que não era por falta das pessoas, por exemplo, ao redor, oferecerem uma ajuda, ou te ofertarem um presente, ou elogiarem, ou... Mas vinha muito de uma postura de tipo, bah, essa pessoa me elogiou, o que ela quer? Tipo... Ou, bah, essa pessoa aqui fez tal coisa, e tu já ficar, sabe, com a guarda levantada, né, com a munição pronta ali, né, pra responder, pra reagir. Então é meio que como se uma fase de hiperresistência aqui, né, mostra muita resistência em relação a aceitar algum tipo de oferta aqui que mais que uma pessoa aqui com essa carta do mundo, né, mais que uma pessoa estava tentando trazer, né, pra tua energia. Isso aqui pode estar vinculado a dinheiro, isso aqui pode estar vinculado a presentes também. Com essa carta desse 7 de copas do lado do 9 de ouros. Pode ser algum tipo de presente aqui. Reconhecimento público, algo assim, mas eu vejo aqui que era como se tu não se enxergasse dessa forma. Como merecedor, digno, ou enfim, de algum tipo de reconhecimento ou retribuição das outras pessoas. Não sei se eu consegui me fazer entender bem, mas é essa energia que eu tô vendo aqui. E é isso que tá conduzindo, né, a leitura. É isso que tá sendo abordado aqui. Aqui também pode vir algum tipo de comunicação, né? Aqui pode vir algum tipo de comunicação que te auxilie nesta mudança de perspectiva que tu tá passando nesse momento atual, né? É tipo uma quebra de paradigma, uma quebra de tabu aqui também, algum tipo de situação assim nesse sentido, que tu não se via exatamente da forma como os outros te enxergavam, né? E aqui tá meio que essa ideia, ou algum tipo de valor negativo, juízo negativo que tu fazia sobre si próprio, tá sendo, eu tô vendo aqui que tá saindo da tua energia. Algum tipo de medo também, que fazia com que tu não enxergasse direitinho ali as situações e, enfim, as oportunidades. Era alguma coisa que te limitava nesse sentido.
Ou também podia ser que tu tivesse mais do que um juízo também acerca de si próprio e acabasse essa indecisão, né? Essa energia de indecisão aqui. Porque aqui tem várias possibilidades nesse set de copas aqui, né? Tem várias copas e o mundo e o valete de espadas que tá na mesa estão meio que finalizando isto, né? Não que tu vá ficar com menos oportunidades, mas como se tu fosse, sabe, iniciar algo, como se tu fosse escolher uma coisa, como se tu fosse escolher um pensamento, um dos pensamentos acerca de si próprio, por exemplo, que te colocam pra cima e não que te colocam pra baixo. Ou aqui se for também em termos de vida material, vida financeira, né, perdão, vida financeira, profissional, é como se tu tivesse, né, uma escolha, tu tivesse mais do que uma escolha aqui e tu fizesse essa escolha e começasse a investir em algo que sim pode te trazer uma vitória, né? Aqui também a gente também pode estar falando sobre viagem, tá? Talvez tu pensasse por horas que tu ia conseguir, que tu ia fazer essa viagem e depois tu oscilava e pensava, não vou fazer, não vou, como se diz, não vou mais, não sinto que eu consiga, por exemplo, sozinho, né? Dependendo aí das pessoas que estiverem conectadas aí. Para alguns pode ser uma viagem. Pode ser aqui também um conjunto de crenças e valores, tá? Isso aqui tá com cara de crença limitante, né? Porque a gente abriu com 5 de materiais. Um conjunto de crenças e valores aqui que tu já tinha concebido acerca do mundo, do que é o mundo, do que é a sociedade, do que são as pessoas. E essa pré-concepção caindo por terra aqui, sendo abandonada, né? Como se tu tivesse tentado sustentar isso tanto, mais tanto, mais tanto, por tanto tempo, que chegou um momento que tu só desistiu, assim, dessa perspectiva, talvez até por tu mesmo ou tu mesma ter conseguido perceber que haviam falhas ali dentro desse sistema de pensamento, dentro da forma como se articulavam as ideias ali, faziam esse pacotinho de ideias sobre o mundo, acerca de como tu lê a realidade, acerca de como tu, né, te relaciona ali, como tu pensa a realidade para te poder te articular dentro dela, por exemplo. E aí talvez tu tivesse algum tipo de pensamento pessimista em relação à sociedade, às pessoas, e isso te impossibilitava de se inserir dentro de contextos, situações que te traziam retorno, te traziam um retorno positivo. Na energia central de vocês, eu vejo que vocês se sentem presos. Tô vendo vocês se sentindo aprisionados aqui por algum medo. Talvez o medo de ir em direção àquilo que tu sonha, né? Se eu estiver falando sobre isso em específico, mas aqui tem valetes, né? Tem 2 valetes.
Se a gente estiver falando sobre essa questão do sonho em específico, talvez tu sentisse que não fosse valer a pena ir atrás de algo que tu sonha, ou que tu idealizou, ou que tu... Sabe, um sonho mesmo? Algo que tu sonha. Eu sinto meio que como se tivesse um pouco de receio de conquistar esse sonho, de fazer o movimento, tomar a iniciativa aqui, né, com esse valete de paus. Mas ao mesmo tempo, isso estava acontecendo porque é como se fosse, tipo, houvesse um pensamento mais ou menos assim, tipo, sonho não vai matar minha fome, por exemplo, o sonho não vai, essa coisa que eu sonho em fazer não tem o poder de mudar a minha realidade, não tem o poder de me trazer a condição financeira que eu quero ter, né, que eu também quero ter, ou o tipo de reconhecimento que eu gostaria de ter, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Posso estar falando aqui com pessoas que trabalham em áreas que, sei lá, são desvalorizadas a nível social aqui, tipo artesões, artesãs, pedreiros, pedreiras. Porque com a divisão de classes, né, a burguesia estipulou que o trabalho social, o trabalho intelectual, perdão, era aquele que seria mais valorizado em termos de dinheiro, né, em termos de como se valesse mais, né? Sendo que a pessoa que também faz trabalho braçal, trabalho manual, utiliza o corpo como instrumento ali, ferramenta pro trabalho, também tem a parte do trabalho intelectual. Mas não só isso, como também tem a parte do esforço, né? Do esforço, um artesanato ali que a pessoa faça, por exemplo, ela tá colocando articulação, ela tá colocando as articulações dela ali, ela tá utilizando o corpo dela para fazer aquilo ali. Para muitas vezes, pessoas, um grupo social aí, desvalorizar esse tipo de serviço, né? Esse tipo de trabalho. E, na verdade, a gente sabe, né, que vai muitas coisas numa arte que a gente faz, né? Quem pinta a resistência ali pra ficar, né, pra fazer a pintura, pra manter o braço ali elevado, a posição. Quem canta, né, vai o gogó ali. É, gurizada, é mais ou menos essa levada da leitura. Também tem uma coisa aqui de deixar o corpo na frente, né? De tu primeiro fazer e depois planejar. Depois analisar mais friamente a situação. Porque senão é como se uma situação não fosse ser encerrada aqui. E a gente pode estar falando dessa crença limitante, né? Tu precisa investir primeiro para verificar que não é tão ruim a situação quanto tu pensava que fosse anteriormente. Tô vendo que alguém investe aqui numa situação para vencer essa situação. Mas é como se quando conquistasse ou quando chegasse, abdicasse, sabe? Tipo, eu começo a fazer algo, eu tô quase concluindo e eu desisto. É que eu posso estar falando com pessoas que iniciam muitas coisas, mas finalizam de fato poucas, né? Pode ser algo nesse sentido também. E isso também vindo de uma autossabotagem, né? Iniciar várias coisas e finalizar poucas. Me identifico.
Não se preocupem que eu tô... Nesse caso aqui, essa lapada eu me identifiquei também. Mas enfim. Aqui me mostra que se tu tem alguma viagem pra fazer ou algum deslocamento, tu tem uma certa resistência aqui pra fazer esse movimento. Eu vou clarificar isso aqui pra mim entender por quê, né? Acho que eu vou pegar esse próprio baralho aqui, esse próprio tarô das musas, pra entender. Clarifica a carta do mundo. Musa de emoções. Musa de materiais. O imperador. Musa enforcada. Rainha de materiais. Cara, que é como se tu começasse a construir algo que vai te dar um retorno financeiro propositivo, se a gente estiver falando a nível profissional, claro. Mas faz total sentido, porque clarificando veio a rainha de materiais e a musa de materiais, né? E o imperador. Então é como se tu começasse a construir algo, né? Que tu já sonhou, que tu já idealizou e faltasse ir mesmo, sabe? Faltasse fazer apenas. E tu começasse esse movimento, chegasse num ponto e depois parasse. Vamos entender aqui por quê. Valete de paus, 8 de emoções. Que também já tinha vindo ali. O diabo. O sol. A temperança. Isso aqui tá parecido com a leitura de Libra da semana passada. E o as de emoções aqui. Os enamorados no fundo, rainha de emoções, as de materiais, a força. Pode ser alguma coisa relacionada à crença limitante de não merecimento, tá? Porque aqui vocês têm todo potencial, tá? A nível de fazer e a nível de comunicar ou idealizar, pensar, é como se isso já tivesse até pronto de uma certa forma, mas acontecesse aqui uma autossabotagem. E essa leitura aqui tá me trazendo que vocês vão, sim, entender como se articula isso a nível mental em vocês. Com essa carta aqui do sol, a carta do diabo e da temperança, cada uma em um lado, né? É uma nova forma aqui, como se vocês estivessem encontrando uma nova forma de lidar com o emocional de vocês. Como se vocês percebessem aqui algum tipo de emoção que surgisse durante esse processo criativo ou durante o momento que tu estivesse trabalhando ali, que se colocava como um bloqueio e que tu não conseguia fazer a finalização do que tu tinha começado, né? Ai, vamos ver aqui. Tu vê essa carta do imperador aqui com o sol no centro da energia. Ou a gente pode estar falando também de pessoas em relação a vocês, logicamente.
Então adaptem aí os papéis, né? Mas esse imperador aqui no centro com a energia do sol tá me trazendo muito um aspecto, né? Porque eles vieram clarificando as cartas do do 8 de espadas e do 7 de paus. O medo de construir algo e depois se sentir aprisionado pela própria teoria que criou, pela própria tarefa que fez, tipo... É uma questão assim. O diabo e o sol. Peraí. Aqui é como se fosse um convite, mas um convite que tu não tem como recusar de enxergar uma situação por um outro ponto de vista. Não sei se alguém aí te traz, mas algumas outras pessoas podem te trazer algum tipo de visão diferente ou elemento diferente que vai contribuir para todo esse movimento de encerrar aí uma forma de pensar que te condicionava. Isso muito para proteger o próprio ego ali, como para mim ficou bem claro aqui com esta carta do sol, né? E desse 7 de paus aqui. Ficou bem nítida essa situação para mim. É como se tu fosse ter uma clarificação acerca de um medo. Um medo. Isso tem a ver meio que com estruturas que podem limitar, ou estruturas que podem prender. É como se tu quisesse criar algo e isso fosse ser independente de ti. Mas o artista tem aquela questão, assim, a arte que a gente cria também nos cria, né? De alguma certa forma. Vamos ver. Eu vejo vocês indo na direção aqui de materializar algo, né? E conseguindo chegar aqui num equilíbrio emocional, mesmo com esta resistência aqui. É sobre isto que a gente tá dialogando. É sobre isso, vocês conseguindo ter um equilíbrio emocional aqui. E pessoas específicas, né? Principalmente energias femininas aqui, que saiu na mesa bastante. Rainha de materiais, musa de emoções também saiu. 2 valetes aqui. Mas quando eu pedi clarificação, vieram só figuras femininas. Acredito que aqui pode ser uma ativação, uma colaboração, informações novas, formas de pensar novas que energias femininas podem estar te trazendo e contribuindo aí pro teu processo e pra ti conseguir sair de um estado de inicio e paro, sabe? Aqui tem uma finalização total dessa autossabotagem, né? Quando tu percebe
de fato o que é ali que tá causando esse bloqueio. É aqui meio que conseguindo equilibrar energias que pareciam estar em oposição. É isso. Acho que é essa mensagem que temos para hoje. Eu achei positivo isso aqui. Essa é a leitura geral. Eu vou só puxar um conselho. Vou ver um conselho aqui para vocês. Eu vou finalizar assim também, sem conselho nenhum. Tarô das Musas, qual que é o conselho para os queridos e queridas do signo de Capricórnio ou para quem se conectou com essa leitura e estiver passando por isso? O mundo no conselho, né? Realmente finalizar. O Hierofante. Página de materiais. 2 de inspirações. Cavaleiro de materiais. É como aqui se tu precisasse se permitir ver o mundo com outros olhos. Observar o mundo com outros olhos. Talvez num momento até mais... se permitir enxergar o mundo de forma mais leve aqui. 5 de vozes. Terão interações aqui realmente que vão vir para ajudar, né? Nesse sentido de conseguir observar, né? A si, ao outro, ao mundo, de uma forma mais leve aqui. E sempre que tu se pegar dentro desse padrão aqui, dentro de um bloquinho compacto de normas sociais e experiências frustrantes que talvez tu guarde, carregue, tu conseguir tá fazendo aí tomando a atitude de observar como esses pensamentos se articulam, né? Para que tu consiga aqui se libertar deles. Observar nesse sentido pode trazer uma verdadeira libertação para vocês, tá? Em relação a essa situação, né? Pode ser que tu veja isso num grupo também, pode ser que tu vá assistir uma aula e aí pessoas específicas fazem intervenções sobre um tema, sobre um assunto aqui e tu, sabe, vira uma chave. Tô vendo isso acontecer aqui. Vem muito também num sentido de conseguir se reconhecer no outro. Se conseguir se reconhecer no outro, conseguir se reconhecer, enfim, tanto a tua luz quanto a tua sombra. Tu conseguir se identificar aqui. No final o inimigo mesmo é nosso próprio ego. Aqui vão ter pessoas aqui que vão trazer outras perspectivas e outros pontos de vista para vocês pensarem também e estarem conseguindo sair desse estado, né, de padrão repetitivo, né, ou crença limitante de não merecimento, ou enfim, seja lá o que for que esteja pegando aí, tá? Então é isso, meus amores e minhas amoras, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da leitura, da mensagem, peço para vocês que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, se vocês sentirem que talvez alguém que vocês conheçam esteja passando por
por este tema aí que a gente conversou na mesa, né? Caiu na mesa, que veio, que se apresentou. Então é isso, meus amores e minhas amoras. Um beijo pra todos. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Se quiserem dar uma olhada também nos outros signos, estão todos convidados, tá? Fiquem à vontade.